Graça e a paz, Igreja de Cristo, bom dia. Vou dar uma de professor hoje aqui. Vou colocar o quadro na câmera. Pronto. Mais para cá. Aqui. Hoje está sendo um culto muito agradável. Com certeza o Senhor está se agradando desse culto de hoje. Culto feliz, culto alegre. Culto desde o início, desde a entrada até agora, desde o louvor até a oração que o Fábio acabou de fazer. Tenho certeza que o Senhor está se alegrando disso. Vamos estar orando, pedindo concentração, pedindo atenção, pedindo o discernimento do Pai para esse momento de EBD que a gente vai ter. Senhor Jesus, te peço, Deus Pai, que agora estejamos atentos, Senhor, ao teu ensinamento, atentos, ó Pai, ao que o Senhor quer nos passar, atentos, ó Pai, para que possamos não só guardar e aplicar, mas que possamos repassar isso, ó Pai. Mais importante, Senhor, que não se perca em nós, mas que nós vamos falar aqui hoje, Senhor, seja repassado e que cada um aplique vivamente, ó Pai, verdadeiramente em sua vida, Senhor. Te peço que tire qualquer distração do mundo externo, ó Pai, vamos nos focar somente em Ti agora. Não em mim, que estou aqui na frente, mas em Ti, Senhor. Em Ti, Pai. É que eu oro, Senhor, te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o quadro está aqui. Eu sou professor também, para quem não sabe, eu tenho um curso online e eu faço muitas aulas. E tenho muita mania de professor. Tá? E a gente vai falar hoje sobre 3 coisas, tá? 3 pontos importantíssimos sobre a palavra de Deus. O primeiro é incrível. São 3. Por que eu estou falando que o primeiro é incrível? Porque a palavra incrível, ao pé da letra, é bem legal também. Vamos falar o quê? Primeiro ponto. A chave. Eu vou escrever pequenininho, mas o resto eu vou fazer maior. Segundo ponto. O reino. Terceiro ponto, o outro reino. Se tem um reino e tem uma chave, qual é o outro reino que existe? Vamos abrir para ver sobre isso. Lá em João, deixa eu ver qual é o melhor para a gente ter um segmento. A gente já ouviu essa expressão quando eu falei de Pedro, certo? Quem se lembra do estudo de Pedro? A chave do reino do céu, te darei as chaves, sobre essas pedras te fundarei a tua igreja. E agora, eu falei sobre Nicodemos há um tempo atrás. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se é um texto bom. Ok. Em Nicodemos, que foi o mais recente, João 3, 3. Entrou de novo essa expressão, João 3. Que expressão é essa? Eu estava fazendo um estudo com vocês, falando sobre Nicodemos, explicando, e eu gosto de ser bem detalhista. E passou-se essa palavra. Isto respondeu Jesus, em verdade, que te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí, ou seja, eu já tinha falado com vocês a chave do reino do céu lá no Pentecoste, e agora falei o reino de Deus aqui. Bom, vamos observar então o que é isso. O que são estas 3 coisas? Tá? Vou começar pelo terceiro. Qual é a situação atual do mundo hoje? Perdi a caneta? Ah, tá aqui. Situação do mundo hoje. Vou deixar aqui o mundo. É um mundo, mais ou menos. Aqui é a África. Ok. Deus colocou o homem. Certo? Para tomar conta do mundo. Deus colocou o homem para tomar conta do mundo. Bom, o diabo queria usurpar isso. Então eu vou botar aqui o diabo. Tá? E aqui eu vou botar
Deus. O diabo queria dominar tudo. O diabo quer usurpar o lugar de Deus. É o ponto máximo. Só que o problema, contra esse aqui, ele não tem chance. Certo? Não tem chance alguma. Oi? Não estou te entendendo. Não entendi? Ah, tá. Vou botar depois. Vou apagar já. Quanto esse aqui, não tem chance. O que acontece? Ele foi nesse aqui. Porque nesse aqui, ele conseguiria o domínio do mundo. Certo? Bom, o que aconteceu quando... O Jairzinho disse uma coisa interessante. Só para apagar aqui. Para não ficar o nome de Deus aqui embaixo, né? Não tem problema. Tá certo. Não tem problema. O que acontece? O homem não estava preparado para receber o mal que o diabo tinha. Aí eu vou explicar como não estava preparado. Vou te dar um exemplo. Recentemente a gente tem lutas de UFC, certo? Tem categorias, e cada um é super bom na sua categoria. Recentemente teve um atleta que convenceram ele a subir de categoria. Não, vem pra cá, que é bom, vem. O cara foi. Na hora que ele foi, ele apanhou todas as lutas. Porque ele não estava preparado para aquilo. Ele caiu na armadilha da organização e foi. Assim como um piloto que desce ou sobe de categoria e enfrenta uma série de dificuldades. Porque quando ele foi para o domínio do mal, onde, vou usar o nome diabo, onde o diabo era líder, era o príncipe, ou seja, ele é o princípio, o homem não sabia nada. Ele era um patinho. Ele chegou lá, foi nadar na lagoa e... Só que essa lagoa é funda demais, não tem borda, ou seja, o homem caiu no conto dele. O homem não estava preparado para lidar com o mal. Aí o que acontece? O diabo, que domina o mal, criou o mal, dominou sobre o homem e automaticamente dominou sobre a terra. E o que ele fez aqui? Ele instalou, vou apagar o homem também. O diabo instalou, tá? Eu vou botar aqui. O sistema operacional, usando meu termo de TI, do mundo atual. Que é igual... Eu não vou botar o mal aqui, não. Vou ter deixado não ficar didático. Sistema operacional do mundo atual. Ou seja, ele implementou o sistema dele no mundo, no qual ele é líder, ele é mestre, ele sabe de tudo. Ele implantou isso aqui. Então você vê as mais barbaridades que o homem pode cometer, as mais coisas horrendas que o homem pode cometer, é por causa do sistema operacional que rege neste mundo. Tá? O homem não é mal, ele está mal porque ele está aqui dentro. Ele está gerido por esse sistema operacional aqui. E é essa a nossa situação. Se você falar assim, por que existe tanta coisa errada no mundo? Por que Deus não intervém? Ele já interveio. Ele já fez. É que tem gente que está aqui que ainda não enxergou, mas todos vão enxergar. Todos vão ter a chance de enxergar. O sistema operacional do mundo atual corrompe até a palavra de Deus. Ou seja, Deus fala uma coisa e ele diz outra. Por quê? Ele não quer que ninguém entre. É o sisteminha dele. Ele está dominando no mundo. Quando você domina sobre alguma coisa, você não quer que outros cheguem, certo? Você não quer que outro tire o seu lugar. Ele domina. E é isso que a gente vive. Então, se você vê... não vou citar nem nada do que o homem é capaz de fazer, mas morte, cultos sinistros, é tudo por causa do sistema do mundo atual, que foi feito pelo diabo, foi feito pelo inimigo e implementou aqui. Aí a gente tem o reino, tá, do diabo. Hoje ele está reinando sobre o mundo. E quem foi que deu esse reino para ele? Foi o homem, fomos nós. Mas eu não fiz nada para entregar esse reino para ele. Não importa, não importa. Alguém fez e você é dessa geração. Geração de Adão. Perdão, geração de Adão, aquele ainda que não entendeu o restante. Mas vamos, o homem em geral, geração de Adão. Ok. Aí a gente vai ver os outros pontos. Deixa eu pegar aqui os outros pontos. Pronto. Situação do mundo atual. Tá? Terceiro ponto. Esse é o reino que está reinando nesse mundo agora. Bom,
que a gente tem de ideia de reino de Deus? O que significa o reino de Deus? Depois eu vou falar sobre reino dos céus e reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus. A melhor definição está onde? No Pai Nosso. Certo? Por quê? O judeu tem uma maneira de explicar, falar uma palavra e depois explicar logo em seguida. Eles ampliam, tá? No Pai Nosso está assim, ó. Tem duas petições, uma junto da outra. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma coisa explica, amplia e repete. Certo? Qualquer versículo, se você... Não, eu peguei o Pai Nosso, porque eu vou explicar mais ele. Mas se você pegasse, por exemplo, não precisa abrir o Salmo, Salmo 46. Assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 51. Porque eu conheço as minhas transgressões. Meu pecado está sempre diante de mim. E no Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas de descanso. Ele sempre fala, explica, amplia. O judeu faz isso. Aí com o Pai Nosso também é. Tá? Agora, a primeira petição. A segunda amplia e explica o sentido da primeira. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Está dando um pouquinho de barulho aqui no final do microfone. Vou pegar um texto que eu achei ótimo, né? Uma definição. O reino de Deus é uma sociedade onde a vontade de Deus se cumpre com tanta perfeição na terra como é no céu. Portanto, estar no reino dos céus, ou o reino de Deus, significa levar uma vida em que submetemos tudo completa e voluntariamente à vontade de Deus. Significa ter chegado a um ponto em que aceitamos a vontade de Deus completa e perfeitamente. Então, o reino é quando você está debaixo do querer dele. Certo? E como você consegue estar debaixo do querer dele? Aí vem o outro ponto, para você entrar. Ok? Lá em Mateus, agora você pode abrir, se quiser, 16. Mateus 16, 19. Mateus 16, 19, está assim. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Aí já falou duas coisas. Das chaves e do ligar, desligar. Certo? O que Pedro recebeu aqui, e que muita gente deturpa, foi a sacada, o caminho, a chave, como entrar nisso aqui. Tá? Vou botar aqui um desenho. Deus colocou aqui na terra. Vou botar aqui. Vamos botar que esse aqui seja... Vou botar com o termo de embaixada. E... embaixadores. Tá? Vou botar aqui, vou botar aqui embaixo. Então, ok. Tá? Deus fez exatamente isso. O reino dele, ele colocou uma embaixada e embaixadores. Antes disso, ele abriu aqui. Já vou explicar quem abriu esse caminho. Quem começou com essa embaixada aqui. Já vou explicar. Quem são os embaixadores e quem é a embaixada? Igreja de Cristo. Nós. Vocês percebam que é um mundo à parte desse mundo? É uma coisa que não dá nem para explicar. Eu pensei assim, eu vou botar uma teoria de conjuntos e botar o conjunto aqui, o sistema do mundo, e depois eu vou botar o sistema de Deus. Mas não pode, porque não faz parte. Não existe explicação lógica para o que acontece com a Igreja de Cristo na Terra. Porque como é que o negócio é regido pelo mundo e Deus bota a estaca dele ali, enfia a cruz dele aqui, derrama o sangue dele e abre. Como é que é? Não existe explicação lógica para a gente, porque estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. O mundo, a gente está no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Isso não existe num conjunto. Como é que eu vou fazer isso?
Aí eu botei aqui, eu preferi botar o botãozinho, a bolinha aqui. E o embaixador, a função dele é crescer isso aqui cada vez mais, destruindo o poder das trevas, destruindo o sistema do mundo cada vez mais e ampliando o reino dos céus, o reino de Deus aqui na terra. É aqui na terra e agora. Este é o reino, é aqui e é agora. E Pedro recebeu a chave, que eu já vou falar, mas a chave não é só dele não, tá? A chave é para repassar. É para repassar. Vou só explicar a diferença que o pessoal coloca aqui, às vezes se confunde. Não sei se alguém já vai ter. É normal numa classe a gente ter níveis diferentes. Então, se você... Até agora eu só expliquei isso. Você pode saber alguma coisa a mais, mas esqueça que você sabe. Vamos aprender o que eu estou ensinando. Às vezes na classe de informática, eu estou ensinando, estou numa matéria, eu sei que o aluno sabe além. Aí ele fala assim, aí eu vou explicando assim, mas isso não dá para fazer. Ah, não, professor, dá para fazer assim com aquilo. Não, não dá não. Você não sabe disso? Não, eu sei não, eu não te expliquei, então você não sabe. Então eu preciso que vocês sigam o raciocínio comigo para retirar todas as dúvidas. Porque tem a dúvida clássica. Reino. Opa. Céus. Ai, rapaz. Reino de Deus. Tem essas duas expressões na Bíblia. Qual a diferença do reino de Deus e reino dos céus? Alguns acreditam que são coisas totalmente diferentes. Tá? Mas é claro que é a mesma coisa. Por que é claro? Por que eu estou sendo tão enfático que é claro? Não estou nem deixando margem para dúvida. Reino de Deus ocorre 68 vezes em 10 diferentes livros do Novo Testamento. 68 vezes em 10 diferentes livros. Reino de Deus. Enquanto o reino dos céus ocorre apenas 32 vezes somente no Evangelho de Mateus. Ok? Com base única e exclusivamente no uso de Mateus, no livro de Mateus, alguns intérpretes concluíram que Mateus estava escrevendo a respeito do reino milenar, enquanto que dos outros autores do Novo Testamento estavam se referindo ao reino universal. No entanto, o estudo mais profundo disso vai te revelar que essa interpretação não é correta. Vou dar um exemplo claro. Tá? Deixa eu pegar aqui a passagem do jovem rico. A passagem do jovem rico está em Mateus 19, 23, mas não precisa abrir, vou só pegar um pedacinho. Ele usa reino dos céus e reino de Deus. Tá? Mateus 19, 23, tá? Quem quiser abrir. Alternadamente. Como é que são coisas diferentes se no mesmo texto, no mesmo sentido, ele usa alternadamente a palavra diferente? Ele diz reino dos céus, reino de Deus. E também Jesus disse assim, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E no versículo seguinte, nesse que vocês abriram, Cristo proclama, e outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Jesus não fez distinção entre os dois termos. Tá? Ele considera praticamente como sinônimo. Ele considera como sinônimo, porque ele está falando do rico da mesma situação, na mesma passagem, no mesmo versículo, no mesmo texto. Ok? E Marcos e Lucas usam reino de Deus, onde Mateus usou reino dos céus. Não sei se todo mundo sabe, mas eu vou botar um desenho aqui bem claro. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Eles narram a mesma coisa, muito da mesma coisa, tá? Sobre a iluminação, a revelação de Deus para cada um. Eu tenho aqui um gráfico que eu vou colocar. Por que eu estou colocando isso? Porque como é que você vai entender que isso aqui são coisas diferentes se 3 pessoas que narram a mesma coisa, cada um usou uma frase em um momento? Vamos lá. Marcos. Se você colocar aqui Marcos, eles são sinóticos, tá? Marcos, Lucas, vou botar Mateus aqui embaixo. Lucas e Mateus. Ok. Bom, cerca de 76%, tá? 41%
E aqui 45%. Narra o mesmo fato. A gente chama de tradição tripla. E se você pegar aqui, ainda tem umas ligações aqui assim, ó. Aqui é 1%, aqui é 3%, isso. Aqui é 25%, aqui é 35%. Vocês vão ver que eles se concordam muita coisa. E pouca coisa eles têm, se você somar e deixar só o que ele tem de exclusivo, é pouquíssima coisa. Eles narram praticamente os mesmos fatos, sobre visões diferentes. Tá? Aí um usou reino de Deus, outro usou reino de céus, e Cristo usou no mesmo texto, alternadamente, é a mesma coisa. E ponto final. Tá? Eu estou sendo enfático também porque eu estou aprendendo a ser pastor todos os dias. E uma das coisas eu preciso colocar o que o Senhor me passa firmemente para a igreja. Certo? E tem um ponto super positivo para o lado de vocês. Se eu errar, vocês não são culpados. Se eu errar, vocês não levam dano. Quem leva sou eu. E por todos vocês. Olha que interessante. O pastor que leva a palavra errada, ele é o culpado. Você não tem problema nenhum. Fala assim, poxa, mas o pastor falou errado. Não tem problema. Você aprende que a culpa é minha. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado antes de passar. E por isso que eu tenho que ser muito firme na hora de passar para vocês. Certo? Isso é até outro ponto de não olhar para o homem. Não importa o homem que está aqui na frente. Não importa. É a palavra de Deus para vocês. E direto. Entendeu? Nem se eu passar a bobagem, vocês vão ser punidos. Vocês não vão nem absorver, às vezes. Uma vez eu assisti um culto de uma pessoa renomada. E eu prestei atenção em muitas coisas. Eu anotei tudo. Tudo. Eu achava que tinha anotado tudo. Um dia eu estava com o iPad assim no colo e fui anotando o pregador falando. Era de tarde, assim. Eu lembro que eu só percebi que tinha anoitecido quando eu estava parando de anotar. E uma pessoa do lado, que eu vi que não anotou, tá? Saímos os dois juntos e ela logo falou, você viu o que ele falou? Não, aquilo não é certo. Ele falou sobre isso. Predestinação. Predestinação, eu não creio nisso. Eu falei, ele falou isso? Eu nem vi, eu anotei tudo aqui. O Senhor não deixou entrar na minha mente. Olha que legal. Eu anotei tudo, eu fiz um estudo. Só que às vezes o irmãozinho do lado só pega o que chama atenção, olha armante, o que é interessante. Não seja assim. Preste atenção na mensagem que Deus quer passar para você. E ponto final. Não pega assim, é muito interessante, a chave é muito legal. Não. Pega o que o Senhor quer passar para você. E foi marcante na minha vida porque como é que eu anotei aquilo tudo? Como é que eu escrevi aquilo tudo e não prestei atenção naquilo? E a pessoa só prestou atenção naquilo. Tanto que ela nem sabia o que estava nas minhas anotações. Interessante, né? Você vê como é que o Senhor trabalha em cada um. Ok. Aí se a gente for comparar, só para ficar nessa questão, não vou me estender, o pastor ainda vai falar uma mensagem sobre os pais, né? Se eu fosse ficar preso aqui, eu poderia comparar livro com livro. A mesma situação, Mateus, Marcos e Lucas, e cada um usa uma frase, um termo diferente, um momento. Quem quiser anotar, eu tenho tudo aqui guardadinho, depois eu posso dar a folha. Mateus 11:11, com Lucas 7:28. Mateus 13:11, com Marcos 4:11 e Lucas 8:10. Eu tenho tudo aqui, tá? Vocês podem pegar aqui, anotar, eu vou deixar aqui em cima. Importantíssimo, eu vou pegar essa mensagem, a gente está gravando, né? Vou colocar no Facebook da igreja e a gente passa o dia compartilhando coisa no Facebook. Todo mundo que tem computador faz isso. Vamos pegar a mensagem e compartilhar também, certo? Vamos pegar o que é de bom para você passar para outras pessoas e compartilhar também. Tá? E-mail, manda e-mail, receba e-mail de piada o dia todo, pega a mensagenzinha, vamos repassar, ok? Porque agora, deixa eu ver se eu já vou passar para a chave. Tá, vou passar para a chave. A chave eu não preciso nem ler, porque isso já está na cabeça de todo mundo. Se existe um reino que é bom, que é do Pai, está instalado na terra, que eu apaguei, mas estava aqui, e você pode entrar nele, como você pode entrar nesse reino? Como você pode ter acesso? Quem é a chave, o que é a chave? Você pode até falar assim, a chave é um, a chave é outro. Não importa. Tá? Não importa o detalhe. O detalhe às vezes mata, o perfeccionismo às vezes acaba.
A chave é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que ele fez, a ação é essa, é você passar isso. A chave é Jesus Cristo, a chave é o Evangelho, a chave é a mensagem, a chave é a morte. O detalhe não importa, a chave é todo, o Evangelho. Tá? O que Pedro sabia que ele tinha que passar para outras pessoas? Eles, os discípulos deles, tinham que passar para outras pessoas a morte, em sua inclusão, morte e ressurreição com Cristo Jesus na cruz. Certo? Ponto final. É isso que possibilita a entrada. E quem tem essa chave? É São Pedro que ficou lá atrás? Não! É cada um aqui. É cada um aqui que tem a palavra dentro de si. É cada um aqui que morreu, ressuscitou naquela cruz com Jesus Cristo. É cada um aqui que sabe que Jesus Cristo veio como homem, como nós, derramou seu sangue te lavou e ele abriu o caminho. Ele abriu a chave, ele abriu a porta. Ele foi a chave, ele fez a obra. É isso. E ponto final. Entenderam? Você tem um outro reino que a gente está. Nós temos o reino de Deus que está a embaixada já está instalada, a igreja já foi instaurada, o anunciador já está. Tem um nome acho que o chefe do gabinete da embaixada, eu não sei agora, não vou lembrar quem é o mestre da embaixada, de uma embaixada, acho que é o diplomata, né? O Espírito Santo já está aqui, ele já está agindo, já está falando, ele está aqui anunciando, propagando. Olha, quem crer vai entrar aqui, vai morrer com Jesus Cristo, vai renascer com Jesus Cristo, tá pronto, passaporte carimbado, nacionalidade trocada, agora você é de Deus. Acabou. Olha que legal. Você virou, você entrou nesse reino e acabou. Aí por que as coisas velhas já não são mais, já se foram? Porque você tem outra nacionalidade. Tá? Imagina que exista um país perfeito no mundo, onde seus filhos possam ser criados na melhor maneira possível, não tem nenhuma mazela, nenhuma doença, nenhuma má influência, onde seus pais idosos possam ter uma vida plena, sem morte, saudáveis. Imagina um lugar onde você não tenha que se preocupar com o dia a dia do mundo. Este é o caminho, é este lugar. Todo mundo ia querer ir. Todo mundo ia querer trocar a nacionalidade de brasileiro para esse país. Todo mundo ia querer. Por quê? É bom. Deus é bom, Deus é amor. E ele instaurou já a embaixadinha dele aqui. Basta você crer, basta você entrar e depois disso passar para outras pessoas. Por isso que eu falei do compartilha, do manda por e-mail esse videozinho, porque não fica contigo, passa para outra pessoa. Essa coisa de, a chave está com Pedro, e a descendência de Pedro, que é bispo e não sei o quê. Não, que decide a salvação do homem, não. Deus nunca fez isso. Sempre passou. Outro ponto que a gente viu também é o ligar e desligar. Certo? Eu falei também sobre isso. Vou explicar para não ficar em aberto. O conceito de ligar e desligar está em Mateus 16, 19, que a gente viu. Mateus 16, 19. E Mateus 18, 18. Vou deixar aqui perto do Mateus. Mateus 16, 19, está lá. O que ligardes na terra será ligado nos céus, o que desligardes na terra será desligado nos céus. Esse é o conceito. E no 18, 18, está a mesma coisa. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Quando você quiser aprender mais profundamente de um termo na Bíblia, tem uma dica que no Evangelho que é sensacional. Essa dica é o que faz você abrir os olhos. Viu em Mateus? Vai em Marcos e Lucas. Viu em Marcos? Vai em Mateus e Lucas. Viu em Lucas? Vai em Mateus e Marcos. Porque você vai ter 3 visões, 3 palavras. Narrativa de quando Jesus foi traído, um foi cortar, puxou a orelha. No outro livro, já fala de quem perdeu a orelha. No outro livro, já fala de quem puxou a espada. Certo? E se você ler só um, você vai perder todo o conteúdo. Sempre tenta ler os 3. Tá? Então está escrito que ligar aqui será ligado nos céus, o que desligar será desligado nos céus. Jesus está falando diretamente
ao apóstolo Pedro e indiretamente aos outros apóstolos. As palavras de Jesus significam que Pedro teria o direito de entrar no reino e teria autoridade geral, simbolizada aqui pela posse das chaves. O pregar evangelho seria a forma de abrir o reino dos céus a todos os crentes e fechar o reino para os descrentes. Sempre quando eu uso a negativa, fica mais pesado, né? E fechar para os descrentes. Tá? Mas eu vou explicar essa negativa. No livro de Atos, nos mostra como esse processo funciona. Está lá no sermão do Pentecostes. Atos 2, 14 a 40. É só para vocês guardarem, eu não vou ler tudo também. Tá? Pedro abriu a porta do reino pela primeira vez. Pregou o evangelho pela primeira vez. Anunciou, e foram muitos salvos naquele dia. E também, Atos 2, 14 a 40, é o Pentecostes, que a gente já estudou, certo? Quem quiser guardar, escreve assim no seu papelzinho, Pentecostes, tá? E bota Atos 2, 14 a 40. E também tem outro lado desse ligar e desligar, um lado mais pesado. Era Pedro e os outros discípulos que tinham que dar continuidade ao trabalho de Cristo na terra e pregar o evangelho, declarando a vontade de Deus sobre os homens. Eles possuíam a mesma autoridade de Cristo. Lá em Mateus 18, que eu já li com vocês, também é uma referência firme em ligar e desligar no contexto da disciplina da igreja. Perceba que o apóstolo não está usurpando o poder de Cristo, não. Ele tem autoridade, cada um aqui tem autoridade. 2 ou mais reunidos, ligando será ligado, desligando será desligado. E lá em Mateus 18, tem o termo desligar um membro do corpo. É a coisa mais séria e crítica que pode ocorrer num corpo. Está escrito, se você abrir Mateus 18, se você quiser ver, mas como é que pode? Você tira alguém do corpo? Tira. Considere como gentil e publicano. Deixa eu pegar aqui. Qual parte que só que concatena tudo? Aqui. E se ele não os atender, antes disso tem muitas etapas, tá? Para tentar recuperar a pessoa. No 17, no 18 e 17. E se ele não atender, diz a igreja. E se recusar, ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Ou seja, tem os dois poderes. A igreja de Cristo tem os dois poderes. Cristo no céu ratifica o que é feito em seu nome em obediência à sua palavra aqui na terra. Certo? Ele ratifica no céu o que é feito o que é pedido em seu nome aqui na terra, em concordância com o seu querer. Se você pedir em nome de Jesus, debaixo da vontade do querer dele, concordando com outro irmão, tá? Vai ser feito, vai ser ligado. E se você fizer o contrário, também vai ser feito e vai ser desligado. Isso é só a questão do ligar e desligar. Ligar e desligar também serve como permitido ou não permitido, ativo, não ativo, pode ser ou não pode ser. Tem várias conotações. Mas, enfim, não vou me estender mais. Espero que ficou claro, né? O outro reino, atualmente, o reino dos céus e como entrar nele. A chave. Compartilhe a chave. Compartilhe o que você tem. Compartilhe o evangelho. Compartilhe. Fale. Eu não sei falar. Eu não tenho vergonha. Eu tenho uma timidez e não consigo. Ok. Pega esse vídeo e compartilha. Pronto. Pega o vídeo do pastor Aran e compartilha. Acabou. Pronto. Mais fácil, né? Botou a carga para o outro. Não tem problema. Mas você não está jogando a carga em cima do outro. Você está usando a ferramenta que Deus colocou na tua igreja para passar a mensagem. E pronto. E um dia você vai começar a ter fluência nisso. Só tem facilidade de conversar com o Pai quem pratica. Praticando você vai. Vou terminar por aqui, Aran, para não se estender muito. Queria só deixar afirmado esses conceitos. E vou orar agradecendo esse culto pelo Senhor. Senhor Deus, seu Pai, obrigado por mais esse culto. Pai, que esse fundamento, Pai, que essa certeza, Pai, do teu reino, da chave, Pai,
fiquem firmados em cada um aqui, Senhor. Pai, que possamos passar esse evangelho, essa mensagem à frente, Senhor, sem grandes complicações, ó Pai, com liberdade, Senhor. Pai, que as pessoas possam usar e abusar dessa autoridade, Pai, de passar, de falar de Ti, Senhor, da Tua obra, Pai, a todos, ó Pai. Pai, que cada um aqui tenha esse propósito em sua vida, Pai. Esse propósito de passar, repassar, compartilhar, ó Pai. Pai, do muito que nós recebemos, ó Pai. Senhor, eu te peço que a Tua igreja aqui hoje, Senhor, tenha momentos de reflexão da palavra que foi ministrada, Senhor. Tenha momentos de concentração, Pai, e conversa contigo, Senhor. Cada um tem um momento, Pai. Esclarece. O que eu não consegui falar aqui, Pai, o Senhor completa, Pai. O Senhor bota no coração, bota na mente, ó Pai, que fique fundado, Pai, fundamentado. Te peço um dia tranquilo, os deslocamentos, quem fosse deslocar, ó Pai, se desloquem tranquilamente, com facilidade, Senhor. Livra os teus servos, ó Pai. E para aquele que ainda não creu, Senhor, para aquele que ainda não entendeu, mas percebeu o quão é perfeito o teu reino, Pai, como é perfeito estar em Ti, debaixo do teu querer, Senhor. Te peço que o Senhor hoje revela, Pai. Não precisa nem estar aqui, pode estar assistindo o vídeo depois, pode ser um familiar de alguém que está aqui representando, Senhor, pode ser alguém que está afastado, ó Pai. Vai lá e leva a Tua mensagem, Senhor. Vai lá, atende as nossas orações, ó Pai, e leva a Tua palavra para cada membro de cada família aqui representada, Senhor. Para cada amizade de trabalho, Senhor. Para cada amigo, ó Pai. Para cada pessoa que, nesse momento, os Teus filhos aqui estão lembrando a mente agora, Senhor. Pai, cada um vai colocar na sua mente, Pai, aqueles que eles querem muito, muito, muito que cheguem ao Teu conhecimento, Senhor. E que, no final de semana que vem, domingo que vem, Pai, essas pessoas possam estar aqui. Pela Tua glória, Pai, se for da Tua vontade, Senhor. Faça a Tua operação, não importando a nossa vontade. Eu que oro, Senhor, te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém.